Fala pessoal, beleza? Como um aluno me pediu, The Professor na área, a gente vai trabalhar aqui agora conhecendo um pouquinho da robótica, entrando na parte dos conteúdos da robótica, o que que é o Tinkercad, o que que é o Arduino, quais são seus componentes, como ele é composto, certo? Vamos trabalhar então um pouquinho direto aqui no Tinkercad. Para quem não sabe, o Tinkercad é um simulador online que vai executar as nossas ferramentas de forma que a gente não acabe não queimando nossos componentes na prática, beleza? Então, nosso primeiro passo, a gente trabalhar com o nosso Arduino e com a nossa placa de ensaio, que são componentes que a gente tem lá no nosso kit de robótica, né? Que são os principais, os mais utilizados, né? E o nosso primeiro dever vai ser entender isso daqui. O que que é o Arduino, o que que é a placa de ensaio, o que que é um LED, o que que é um botão, o que que são os outros componentes, né? Então vamos começar pelo Arduino, essa plaquinha azul aqui, né? Essa plaquinha azul ela é composta por vários buraquinhos, a gente vai encaixar os nossos fiozinhos, os famosos jumpers, né? Os pinos do 0 ao 13 a gente chama de pinos digitais, vão ser pinos de entrada e saída de dados, que vai ser como uma comunicação com os nossos componentes, que a gente vai trabalhar com códigos, né? GND vai ser onde a gente vai trabalhar com a corrente de aterramento, ou seja, a parte negativa dos nossos componentes eletrônicos. Temos a corrente de 5 volts, 3 volts, VIN, que é uma corrente alternada, os pinos analógicos, que são mais voltados para sensores, né? A gente vai trabalhando com o passo a passo, no decorrer das aulas, a gente vai conhecendo cada pininho desses, cada função, né? Tem mais as funções do reset, o RF, o AREF, né? Pinos extras de extensões, entre outras configurações, tá? No momento a gente vai se focar apenas nessa aula, conhecer um pouco dos o que que é um resistor, o que que é um LED, como é que a gente coloca os pininhos, certo? Como é que funciona a placa de ensaio, beleza? Nessa primeira aula, então, conhecendo um pouquinho sobre o Arduino e sobre a placa de ensaio. Vocês podem ver que a gente coloca o mouse sobre o negativo, aqui na linha negativa, pode ver que ele tem um menos e tem um mais, né? Esse pininho, ele significa o quê? Que eu estou selecionando ele, ou seja, eu vou conectar um fio aqui. E viu que tem um verdinho que segue a linha inteira, ó? Quer dizer o quê? Que a energia que estiver nesse pino é válida para esse, é válida para esse, é válida para esse, é válida para esse, é válida para todos os outros. Mesma coisa vale para o positivo. A energia que entrar aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ela é válida para todos os outros. Por quê? Porque como se eles estivessem emendados, né? É como se tivesse uma emenda em cada um deles, como se fosse uma extensão. E a energia que tem um, tem todos. Diferente aqui das nossas colunas de cima. Aqui, por exemplo, letra A, B, C, D, E. Tem numeração 1 até o número 30, certo? A gente tem aqui um A, por exemplo. A corrente que entrar na linha letra A, coluna número 1, ela é válida para B1, C1, D1, E1. Por que não é válida para F também? Porque tem essa divisória no meio, como se tivesse um corte aqui na conexão. Como se isolasse essa área aqui, certo? Ou seja, tudo que entra aqui no A1 é válido para B1, C1, D1, E1, certo? Ou seja, a corrente que entra em 1 vai ser válida para os mesmos, entre outros fatores, beleza? Mesma coisa vale para o A2, B2, C2, C3, e aí vai indo, né? Entre outros. Vamos ver na prática isso, beleza? Vou pegar aqui um LED. O LED ele tem duas perninhas, ó. A perninha dobrada é como se fosse a perninha maior, tá? A perninha maior é a perninha anodo que a gente fala, que é a perninha positiva do LED, que é a perninha onde vai entrar corrente positiva. E a perninha menor é a catódica, que vai ser a perninha negativa do LED, onde a gente vai colocar o nosso aterramento de energia de corrente negativa. Beleza? E como que a gente vai fazer para ligar isso? Eu poderia muito bem puxar aqui uns 5 volts. Como é que eu fiz isso? Eu vim aqui, ó, viu que ficou vermelhinho? Cliquei, puxei um fiozinho 5 volts lá na perninha positiva do LED e a outra que é negativa eu coloco lá no GND, né? Se eu ligar aqui agora, o LED estoura. Por quê? Ele até dá pra gente o resultado aqui, ó. A corrente do LED atual é de 483 miliamperes, enquanto o máximo absoluto é de 220 miliamperes, ou seja, tá passando muita corrente, né? É a mesma coisa que você ter um secador de cabelo e você ligar, e ele é 120, 120, e você ligar no 220, ele vai queimar. Mesma coisa que aconteceu com o LED aqui agora. Se vocês fizessem isso aqui na prática, o LED ia acabar, com o decorrer do tempo, ele ia acabar, ele dá um piscazinho, um pisca ali e ia acabar queimando, né? Não iria ligar mais, tá? E para isso a gente tem o famoso resistor, né?
que ele tem a resistência em quilojoules, né? A gente pode mudar a resistência dele aqui para outras funções, mudar o tamanho da resistência. Como a gente vai mudando o tamanho da resistência aqui, ele vai mudando as cores também para a gente identificar, né? A gente pode dar um nome para ele também. Mesma coisa vale para o LED, a gente pode trocar a cor do LED para tipo um amarelo, laranja, um azul, por exemplo. Posso mudar o nome dele, né? Então, vamos lá. Agora eu vou conectar um resistor no positivo. E vou puxar aqui 5 volts lá a portinha do resistor agora. Ou seja, agora a corrente de 5 volts ela vem, ela conecta no resistor, o resistor faz o seu processo de controlar a energia ali e passa somente a energia necessária para o LED. Se o resistor fosse mais forte, o que iria acontecer? O LED ia ter uma carga de energia muito baixa, ou seja, ele teria um brilho muito fraco. Exatamente. E se o resistor fosse muito fraquinho e passasse muita corrente ainda, ele poderia sim acabar ocasionando o rompimento do LED, né? Ele poderia acabar queimando. Se eu ligar agora, o LED ligou normalzinho, tá? Mas como que eu faço uma organização para isso aqui dentro da placa de ensaio? Vamos lá, né? Então eu vou posicionar um LED aqui na coluna de cima. Por que na coluna de cima? Vocês já vão entender o motivo disso, tá? Aqui. Ok. E agora eu vou trabalhar com essas duas linhas aqui, ó, que a gente definiu agora há pouco. Quero que é a positiva, que eu vou ligar nos 5 volts, e a negativa, que eu vou ligar na linha negativa aqui da nossa placa de ensaio. Mas para nós não se perdermos futuramente em nossos jumpers aqui, nossos fios, a gente vai definir as cores deles, tá bom? Então vou mudar essa cor aqui para preto. Ó, eu selecionei ele, mudei a cor para preto. E o positivo vou mudar para vermelho. Por que essas cores? Porque elas que estão na placa de ensaio. Tenho mais aqui, que é o vermelho, então eu vou seguir esse padrão vermelho. O menos, que é o negativo, eu vou seguir o padrão preto também, que também é preto. Essas são as cores padrões de positivo e negativo, beleza? Ok. Agora, se eu subisse um fiozinho desse a mais aqui, por exemplo, lá na perninha positiva e o negativo da perninha na linha negativa, iria acontecer a mesma coisa que eu tinha montado o esquema lá na lateral aqui, ó. O LED queima, porque ele recebe corrente demais. Mas como que essa corrente chega lá? Eu não estou trazendo energia daqui, né? Essa corrente, ela vem, conecta nesse pininho aqui. Como eu falei para vocês, esse pininho equivale a esse, equivale a esse, equivale a esse, equivale a esse. Ou seja, como se fosse uma extensão. Eu estendi esse fio para todos esses plugins aqui. Aí esse plugin está mandando energia lá para cima. Se eu colocasse aqui embaixo, por exemplo, opa, vem aqui. Se eu colocasse ela aqui embaixo, ele não iria ligar. Porque aqui no meio ele tem como se fosse um corte. E aí não passa energia para cima. Beleza? E como que a gente faz para passar essa energia para cima agora? Eu posso fazer um famoso jumper, que é o quê? Ligar mais 2 fiozinhos e fazer esse pulo, né? E agora ele voltaria a queimar novamente. Para que isso não aconteça, eu posso trocar esse fio por um resistor. E eu conectei ó, o resistor nesse terminal no B5 e no F5. E agora a energia veio 5 volts, conecta aqui. Esse pininho equivale a esse, equivale a esse, equivale a esse, equivale de cima também. Só que, como nesse pininho tem um resistor, a energia que o resistor está recebendo, ele está pegando, convertendo dentro dele, trouxe aqui para cima, com uma energia controlada, que vai ser o suficiente para ligar o nosso LED. E automaticamente o nosso LED está ligando normalmente. Beleza? Tá? Então, esse é o processo de ligação de um LED. É assim que funciona para você ligar uma lâmpada sem queimar. Você tem que trazer energia até ela, você tem que ter uma corrente controlada de energia, né? Mas, em uma lâmpada, a gente também tem um esquema de um botão, de um interruptor, entre mais funções, né? Mas isso é conteúdo para a nossa próxima aula, beleza? Como o desafio de vocês de hoje é ligar, conhecer a plataforma do Tinkercad, ligar os componentes aqui, ligar o Arduino, ligar a placa de ensaio, fazer as conexões 5 volts negativo e ligar 3 LED. Se achar dificuldade, manda um comentário no vídeo aqui e aí a gente vai poder resolver esse teu problema, beleza? Tranquilo? Valeu, até a próxima.